Beleza? Abra sua Bíblia em Joel, capítulo de número 1. Joel está no Antigo Testamento, lá no bloco dos profetas menores, ok? Depois de Oséias, é o segundo livro dos profetas menores. Se você foi Salmos, vamos falar, irmãos, em ordem, depois de Salmos? Vamos ver se a gente consegue? Vamos? Vamos tentar? Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos? Então vamos lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Aí. Beleza? Todo mundo achou? Vamos lá? Abra sua Bíblia, vamos embora. Vamos lá. Aqueles que não trouxeram Bíblia, vamos colocar na tela. Diz assim, ó. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta, vou repetir o texto. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. Despertai-vos bêbados e chorai, gemei, todos os que bebei vinho, por causa do moço, porque tirada é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos, e a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas do gado estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo. Quem clama? Quem clama? Ok? Vamos lá, vamos parar aqui. Quando você interpreta um texto, você tem que fazer essa pergunta. Pastor, eu quero entender a Bíblia. Se você quer entender a Bíblia, uma pergunta que você precisa fazer ao texto, certo? Quando você quer entender a Bíblia, você faz a pergunta ao texto. São perguntas que se fazem ao texto que trazem a elucidação dele. Uma das perguntas, dentre tantas que você faz, é quem está falando. Ok? Quem está falando? Quem está praticando? Nesse caso aqui, quem está falando? Por quê? Porque às vezes é Deus que está falando. Às vezes é o profeta falando pela boca de Deus. Mas pastor, como é que Deus está falando? É porque o autor do livro,
ele está citando que Deus falou de alguma maneira. Ou o autor do livro está dizendo que o profeta está profetizando. Então, quem está falando? É Deus através do profeta? É Deus que está dizendo? É uma pessoa que está falando? Por quê? Porque aonde nós lemos aqui, na maioria do texto, olha só, vamos voltar, vamos aprender? Amém? Vamos ou não vamos? Volta no versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Quem está falando? Vamos lá. Quem está falando? Vamos, gente. Quem? Vamos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Quem está falando? Não é Deus, gente. Está vendo? Viu? Está vendo? E olha que tem. Viu? Aqui não é Deus falando. E talvez não seja Joel falando. Aqui é o autor falando. É o autor que está falando. Mas como assim, pastor? Por quê? O livro tem o nome de Joel. Mas não quer dizer necessariamente que quem pegou a pena para escrever seja Joel. O nome do livro, quem profetizou foi Joel, mas pode ter um pastor Julián que está escrevendo o que o profeta profetizou. Entendem? Quem me entende? Entende? Então, na maneira de interpretar, você usa uma expressão na academia que a gente usa assim, o redator. É o redator. Esse redator, você pode botar ali o nome dele como Joel, sem problema algum. Então, quem está falando aquilo ali é o redator. É o autor do livro que está dizendo, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então, ele está dando a identificação. Quem que está profetizando? Quem está falando? Está vendo? Não é Deus, isso aqui não é Deus falando. Então, não é palavra de Deus. Escute, se está na Bíblia, é palavra de Deus, mesmo sem Deus ter falado. A Bíblia tem mentira? Ah, não? A Bíblia não tem mentira? Muito bem. Wagner está salvando vocês hoje aí, hein? Ok, Wagner está salvando. A Bíblia é a verdade. Mas na Bíblia tem relatos de mentiras. Só que o relato da mentira é verdade. Eu estou relatando verdadeiramente que Abraão mentiu para Faraó quando disse, é minha irmã. Então, o relato, o fato de eu relatar que Abraão mentiu, é palavra de Deus e é inspirada. Mas a mentira de Abraão não é inspirada. Entenderam ou não entenderam, irmão? Então, ou seja, a Bíblia tem mortes, assassinatos, traições, adultérios. Isso são inspirados por Deus? Não. O relato do ato praticado é inspirado. Então aqui, apesar de não ser Deus falando, é o autor falando, nós, plenitude, vou repetir, plenitude, nós cremos na inspiração divina, que esse redator, quando escreveu isso aqui, ele estava inspirado por Deus, então ele quer mostrar quem escreveu, volta lá, quem escreveu? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então aqui é o autor. Agora vamos para o 2. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Não, é Deus através do profeta. Aqui é Deus falando através do profeta. Deus está usando o profeta e ele está falando. Agora vamos lá no versículo em questão. Vamos agora para o versículo 19. Então, até o versículo 18, quem fala? Deus, através da boca do profeta. Verso 19.
A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as aves do campo. Aqui já não é Deus, aqui quem fala? Aqui é Joel. Entendem? Então, quando você vai estudar para pregar, estudar para entender, você faz essa pergunta. Quando você fizer essa pergunta, e outra coisa, olhe para mim aqui. Não fujam das coisas difíceis. Seu cérebro se desenvolve mediante dificuldade e desafios. Se você só quer ler coisas fáceis, seu cérebro não se desenvolverá. Você precisa se desafiar. Entendeu? Tem que se desafiar. Por exemplo, aqui no pessoal que está aqui estudando comigo. Você não pode se assustar ou se reprimir quando você ouve alguém citando uma palavra diferente daquela que é do seu vocabulário. É claro que quem prega, escute isso, qual é o desafio de quem prega? O desafio de quem prega é pegar algo difícil e torná-lo de fácil compreensão. Jesus falava as coisas profundas de forma fácil. Os pregadores hoje falam coisas rasas de forma difícil. Mas quando você ouve alguém falar uma palavra que não é do seu vocabulário, o que você tem que fazer? Você anota e você vai poder ler ela de novo. Porque isso vai aumentar uma palavra diferente para você. O seu cabedal. Ok? Amém ou não amém? Amém. Beleza? Podemos ir? Então vamos lá. Então aqui, primeira coisa, para nós entendermos Joel, o que nós acreditamos, a interpretação aqui, é que Joel está fazendo uma narração de um ato que realmente, de um fato que realmente aconteceu. Se o fato aconteceu, o nome disso é literal. Então o fato, ele é literal. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é um conto, isso aqui não é uma história. Isso aqui aconteceu e estava acontecendo no momento em que o profeta falou. Isso aqui é uma praga natural. Então, quem estava aqui domingo deve, pelo menos deve, ou deveria se lembrar do que eu falei. Os que não estavam. O que aconteceu? A terra, o céu e a terra, eles são intercambiáveis. O céu e a terra, um responde ao outro. A ação da terra gera uma reação do céu. Geralmente é assim, a terra toma uma atitude, o céu reage a essa atitude. O céu pode inspirar uma atitude da terra. Ok? Então entenda, isso é tão importante que Jesus, se isso não fosse importante, Jesus não teria dito para a gente fazer. Ele disse, quando vocês orarem, orem assim. Qual é a oração que ele nos ensinou a fazer? Vamos lá? 3, 4. Aí, para aí. O que ele disse? Orem. Orem. Orem aonde? Na terra. A terra precisa fazer um pedido para o céu. Quando que o céu responde o pedido da terra? Isso que é o segredo aqui. Olha para cá. Isso aqui é o segredo. O Espírito, fala aqui, Jeová. O Espírito não está aqui simplesmente para revelar endereço e CPF de pessoas. Pode revelar? Pode. Mas esse é o papel principal dele? Não. Qual é o papel do Espírito? Primeiro, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É ele que convence. Segundo, revelar a nós o coração do Pai. O que Paulo ensinou aos Efésios? Aquele que prescruta até mesmo, anotou essa palavra? Essa aí, ou seja, sondar.
que é sondar o coração de Deus, e ele que sonda as profundezas do coração de Deus, ele revela essa vontade para nós. Isso é uma coisa maravilhosa. Gente, isso aqui é muito... Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. Pastora Cícera, Diaconisa Zezé, pessoal da intercessão aqui, isso é muito importante. Não é o que eu quero que Deus faça. A oração mais poderosa é quando eu entendo o que Deus quer fazer e vou pedir para Ele fazer o que Ele quer fazer. Mas pastor, é meio confuso isso. Sim, presta atenção, então eu vou tornar fácil. Deus quer fazer algo no céu, mas o céu, lembra qual é a ordem? O céu faz o quê? Age ou reage? Vamos lá, o céu age ou reage? Ele reage ao que está na terra. Se o céu quer fazer uma coisa, o que o céu faz? Ele desperta alguém na terra, para que alguém na terra clame pelaquilo que ele quer fazer. Entende? O céu quer fazer algo. O céu quer abençoar. Então ele vai revelar pelo Espírito a vontade do Pai. Olha, gente, a vontade do Pai é fazer isso, é derramar fogo. A vontade do Pai nessa quinta-feira é derramar fogo. Aí o que acontece? Senhor, derrama teu fogo, faz conforme o teu querer. Nós queremos a tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. A tua vontade hoje é derramar fogo. Ele vai fazer por quê? Porque a terra clamou. E a terra entendeu o que ele quer fazer. Porque ninguém obriga Deus a fazer o que ele não quer. Eu não obrigo Deus a fazer o que ele não quer. Mas eu posso dizer para ele fazer o que ele quer fazer. Isso é comunhão. Então o céu reage a movimentos da terra. Por isso que vocês têm ouvido muito uma palavra aqui. Atmosfera. Alinhamento. Quando a gente fala assim, alinhamento, nós temos que alinhar. Alinhar o quê? Alinhar a terra com o céu, ou seja, alinhar a terra à vontade do céu. Por que eu oro tanto para lançar uma palavra profética? Eu tenho que saber qual é a direção de Deus para o ministério, para que a gente se alinhe. O que o céu quer para nós desse ano? E esse ano para nós, Deus vai nos abrir um caminho novo. Entende? Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Então o que Joel está dizendo? O Joel está mostrando para eles que houve um desalinhamento da terra. A terra se desalinhou com o céu. A terra tomou uma atitude que o céu não gostou. Lembra que eu falei? Eu posso fazer o que eu quiser. É meu direito. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar o meu pior e dar de oferta. Eu posso não dizimar. O dinheiro é de quem? É seu. É você que decide, dar ou não dar. Achar que eu sou ladrão ou não achar. Pastor é tudo safado que quer dinheiro dos outros. É seu direito, você que faz. É seu direito. Você vai entregar ou não vai entregar. Você vai orar ou você não vai orar. É seu direito. Eu vou vir para o culto e vou ficar de braço cruzado, vou ver todo mundo glorificar e eu vou ficar calado. Eu vou ver todo mundo aplaudir e eu não aplaudo. Eu vou ver o pessoal orar e eu não oro. É seu direito. Você comanda e domina a ação. Mas você não pode comandar a reação. A ação é tua. A reação é consequência. Você não domina a consequência. Entendem isso? Você age do jeito que você quiser. Agora, o céu vai reagir à atuação aqui. O povo começou a errar diante de Deus. Deus falou assim, agora o céu vai reagir. O céu reagiu como? Ele reagiu no mundo natural, na natureza. É isso. É isso que Joel vai tratar. Ele está vendo uma calamidade e ele está levantando a voz. Ele não está fazendo igual a lambreta. Eu disse, não te disse? Eu disse, não te disse. Eu disse, não te disse. Eu disse, não te disse. Está vendo? Vocês erraram, vocês erraram, vocês erraram. Ele não está fazendo só isso. Ele está dizendo, isso aconteceu por causa disso.
Agora ele está dizendo, eu vou mostrar para vocês a solução. Eu vou mostrar para vocês como sair disso. Isso é pregar a boa nova do Evangelho. O Evangelho mostra o pecado, mas o Evangelho mostra a água que lava o pecado. Qual era o problema da lei? Que a lei mostra o pecado, mas não te dá condição de se lavar do pecado. Ela cobre o pecado. A lei te dá uma roupa nova em cima de um corpo sujo. O Evangelho não. O Evangelho mostra onde você erra e ele vai lavar você. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele mostra o pecado. E aí ele vai dizer, faz assim que o negócio muda. E aí eu quero mostrar agora com vocês algumas coisinhas aqui. Vamos voltar ao verso 1. Aqui já está a mensagem do livro inteiro. Como assim? Vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Qual é o significado do nome Joel? Joel, apesar do nome pequenininho, tem um significado grandão. Por quê? Vou explicar para vocês. No hebraico não tem J. Ok? Então, o nome de Deus que nós falamos que é Jeová, alguns vão chamá-lo de Javé, mas Javé não tem no hebraico, não tem J no hebraico, então seria Yavé. Uns vão chamá-lo de Yahu, outros de Eoa, Yahweh. Como é uma palavra impronunciável, quando você vê alguém que diz que fala hebraico, e fala, e lê o texto, e chama, e lê o texto, e Jeová ou Yavé, esse cara não fala hebraico. Porque um leitor de hebraico, quando vê o tetragrama, ele vai chamá-lo de Adonai, ou Hashem, o nome. Então, o nome de Deus em hebraico é Y, vocês estão notando? Y, W, H, W. Isso é Yavé. Y, W, H, W. Yavé. Isso aqui é Yavé. É assim que se escreve. O nome disso, anota aí, tetragrama. O tetragrama, são as 4 letras. Então, o que acontece? Quando você lê, isso aqui é para o leitor do hebraico. Quando você tem a contração, por exemplo, 3 letras é o nome de Javé. 2 letras é a contração. Aqui em Joel, tem a contração do nome Deus, de Javé, Senhor, Deus. El é Senhor. Toda vez que você vê esse sufixo ou prefixo El, é Senhor. Senhor não quer dizer Senhor, o Senhor nosso Senhor. É Senhor, o El. O El é o Renan. O Senhor Renan. Ok? Então Joel quer dizer, Javé é o Senhor. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Não, esse amém foi fraco. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? O que o nome significa? Jeová, Ele é o Senhor. Isso aqui está corroborando o texto áureo do Antigo Testamento. Escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus é Deus único. Então, o nome, deixa lá o versículo lá. Então, o nome, Joel está dizendo, o Senhor é Deus. E o que Petuel é? Petuel é homem de visão. Então, no versículo 1 já está mostrando que no texto tem palavra de Deus, que Deus é Senhor e que o profeta tem visão. O próprio versículo já está dizendo, quem é Joel? Joel vem da onde? Fala aqui.
Joel vem de uma casa de visão. A casa de visão, fala aqui Jeová, a casa da visão gerou um profeta. A igreja precisa ser um Petuel. A igreja precisa ser uma casa de visão, porque na casa de visão levanta-se o profeta que anuncia, Javé é o Senhor. Aleluia. Eita, fala sério, isso aqui é bom demais. Igreja precisa ser a casa da visão. A visão de quê? A visão do céu. Qual é a visão? A visão que Deus nos dá. Não é boa ideia, é a visão que Deus nos dá. Na casa da visão, levanta-se o profeta que anuncia que ele é o Senhor, e na boca do profeta está o quê? Palavra. Então não venha dizer que você tem palavra de Deus se você não é nascido na casa da visão. Vou repetir um negócio. Petuel é pai, Joel é filho, que proclama a palavra de Deus. Então, se Joel é o cara que proclama a palavra, ele é, qual é a função dele? Então, quem fala a palavra do Senhor, ele é profeta. Ele é profeta, ele profetiza. Por que ele está habilitado a profetizar? Porque o texto faz questão de mostrar que ele é filho. Os autorizados a profetizarem são os filhos. Por isso que a profecia vai dizer assim, e vossos filhos profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que autoriza alguém a ser profeta na casa da visão é ser filho. Se não é filho, não tem autoridade. E qual é a característica principal do filho? Mesmo DNA. Obediência. Se não tem o DNA, não tem obediência, não é filho. Se não é filho, não tem habilitação, não habilidade. Não tem habilitação para profetizar. Porém, eu quero dizer, para você dar um glória forte, todos os filhos da casa são habilitados a profetizarem se o Senhor vos der a palavra. Só isso aqui já é a mensagem. Agora vamos para o verso 2. Vamos lá. Vamos ao verso 2. Isso. Vamos voltar aqui rapidinho. Ô Jesus, já é 9 horas. Eu nem comecei a falar um negócio. Vamos lá. Lembra que eu falei que a ação da terra gera uma reação do céu? Agora olha o que ele vai falar aqui no verso 2. Vamos lá. Bíblia. Eu não estou inventando nada. Está na Bíblia. E não estou forçando o texto. Eu estou forçando o texto aqui? Não dá moral, gente, pelo amor de Deus. Olha o que ele fala. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Calma aí que eu vou voltar nisso aqui ainda. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? O que ele está fazendo aqui? Ele está exclamando, afirmando, perguntando, duvidando. O que ele está fazendo? Vamos, gente, participa comigo. Ele está fazendo o quê? Perguntando. O que ele está perguntando? Me responda. O que ele está perguntando? Vamos, gente. O que ele está perguntando? Exatamente. Então, para você não criar redundância, você troca aconteceu por ocorrido. É assim que se formula a frase. Não é? Não foi assim que a senhora me ensinou para fazer meu TCC? Você troca, você não repete a palavra. Então, o que ele está dizendo? A pergunta: aconteceu alguma vez isso que está ocorrendo? Aconteceu isso aqui? Vocês já viram alguma vez na vida? É isso que ele quer dizer. Ok? Fala aí, NVT. Beleza. NVT é muito bom para isso, porque a NVT não é versão. Ela é uma
interpretação. Então, ela te ajuda a compreender. O que ele está perguntando? Isso aqui, essa pergunta se refere ao quê? É a praga de gafanhoto. Ele falou assim, vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Vocês já viram alguma coisa acontecer dessa maneira, dessa magnitude, desse jeito? E olha que Israel tinha a história de uma praga de gafanhoto. Tinha ou não tinha? Aonde? No Egito. A do Egito não se assemelhou a essa. Ele falou, vocês nunca viram nada semelhante. Agora escute isso aqui. É algo surpreendente que o pessoal está todo. Gente, nós nunca vimos isso. O gafanhoto passa e limpa a terra. Ele arranca a casca da árvore. Ele pela tudo. Acabou tudo. Pastor, por que o senhor quer enfatizar isso? Guarda agora aqui. Isso é importante. Porque como foi surpreendente o mal, a praga. Porque como foi surpreendente o mal e a praga, também foi surpreendente a chegada do Espírito, pois algo nunca visto antes aconteceu naquela proporção. Entenderam? Entendeu? Por que isso? Porque se eu adiantar, o que ele vai fazer no capítulo 2 é o Espírito jogando as duas mãos. 1, resolve o problema presente. 2, inaugura uma nova era. Na mão esquerda dele, hipoteticamente, na mão esquerda tem algo surpreendente. Nunca aconteceu uma praga tão grande. Mas na mão direita dele também o profeta está dizendo, vai acontecer algo surpreendente, um derramar do Espírito na qual vocês nunca viram antes em toda a história. E aqui, irmãos, eu posso parar aqui para ampliar isso aqui com vocês. Por quê? Nunca limitem a ação do Espírito. Obrigado pelo amém. Nunca limitem a ação do Espírito. A verdade é que o que mantém o crente de pé é a palavra. É a sequência. É a caminhada. Não é simplesmente a emoção, o emocional, o sentir alguma coisa que mantém um crente de pé. Porque nem sempre você vai sentir, nem sempre você vai ver, nem sempre você vai ouvir. Augusto Nicodemos fala isso. O desafio do cristão é, mesmo não ouvindo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, continuamos acreditando. Mas não é o fato de eu ter que acreditar sem ver, ouvir ou sentir, que eu não vá ver, ouvir ou sentir. Eu não dependo disso, mas eu acredito que o homem cheio do Espírito também vê, também ouve e também sente. Oh, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Pastor, como que é essa diferença? O Pentecostes, Joel, capítulo de número 2, veio fazer uma ruptura. Está vendo isso aqui, a profecia? Que em Joel, capítulo de número 2, ele vai dizer assim. É tão grande, irmão, se eu for ler tudo. Mas vamos dizer assim. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer no primeiro mês a chuva temporã e a serôdia, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto de azeite, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta, pulgão, lagarto, o meu grande exército que enviei contra vós, comereis abundantemente, vos fartareis. Ele está falando de uma coisa tão extraordinária para quem está na desgraça. Ele está dizendo uma coisa que o pessoal ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, no campo natural. Quando ele fala do Espírito, ele vai fazer algo da mesma proporcionalidade grande, que a gente também vai dizer, meu Deus, como? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões.
Ele está dizendo que cada camada social vai ter uma manifestação. Ninguém ficará de fora. Como na terra, tudo na terra vai ser movido pela ação do Espírito. Eita, maravilha! Vinho, trigo, azeite, mosto, óleo, eiras cheias, lagares transbordando, ele vai dizer, ninguém ficará de fora, fora da ação do Espírito. Criança, jovens, garoto, garota, o velho, a criança, o servo, o rico, o pobre, o Espírito virá. Eita, maravilha! E ele cobrirá a terra, ou seja, dentro da plenitude não ficará um crente que não seja coberto pela ação do Espírito. Eu não dependo disso, eu não dependo das manifestações para crer, para estar de pé, mas eu acredito que elas existem, e eu as quero. Alguém vive de chocolate? Vamos cortar todos os seus outros alimentos e viver só de chocolate. Você sobreviveria comendo só chocolate? Você sobreviveria comendo arroz e feijão? Sim ou não? Sim. Chocolate, só chocolate? Não. Só chocolate? Não. Ao leite, meio amargo, 70%, com castanha, com passa, macadâmia, garoto. Qual? Fala aí o nome bonito aí, fala o nome. Gente, fala sério. Sério, agora vamos falar sério. Vocês gostam realmente do chocolate da Copenhague? Sério? Fala sério, irmão. Se você quer comer chocolate de verdade, come, como é que é o nome? Lindt. Detalhe, você fala assim, eu vou na Suíça comer chocolate. Aí você vai, não, eu vou comprar um chocolate que eu vou trazer para casa para dar todo mundo. Quando você chega lá, o que vende em tudo quanto é lugar na Suíça? Lindt. E Milka. Milka. Esse chocolate que tem aí no mercado é o que vende lá. Vou voltar ao assunto. O doce, eu não vivo do doce. Você sobrevive do chocolate? Não. Mas você de vez em quando quer chocolate? Depois de você encher a barriga, o que você faz numa sobremesazinha? Chocolate. Depois que você almoçou direitinho, arroz, feijão, frango e salada, de tarde você quer tomar um café de bolo de cenoura com cobertura de... O chocolate, você não sobrevive, mas você gosta de vez em quando de ter o chocolate. A manifestação eu não sobrevivo dela, mas de vez em quando eu a quero na minha vida. Por quê? Porque isso, a gente fala assim, hoje pobre come chocolate, mas antigamente pobre não comia chocolate, só rico comia chocolate. Essa geração, não, Y, a Z, vocês não têm noção disso. Vocês não têm noção disso. Vocês tomam refrigerante toda hora. A geração X, refrigerante era só quando, gente? Dia de domingo. Num copo de geleia de mocotó, que era o pequeno, não era de requeijão. Pô, tu tá ruim também, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Aí também, pô, fala sério. Gente, a geração aí, a Z, vocês já ouviram falar disso? Que suco, um pó desgraçado que você botava na água, meu irmão, e você fazia, né não, Léo? 10 litros de aquele negócio aguado, e fazia sacolé de que suco, você chupava aquilo, o gelo ficava branquinho. Aí, ó, um monte de pobre aí. Mas hoje todos tomam Coca-Cola, hoje todos tomam refrigerante. Ah, eu não quero refrigerante normal, tenho 0. Eu não quero refrigerante porque eu estou de dieta. Aí você vai tomar Del Valle,
que tem mais açúcar do que o refrigerante. Mas tirando a brincadeira, por que o senhor está falando sobre isso? Eu estou te dizendo que o Espírito Santo era como chocolate para rico, que pobre não comia. O Espírito Santo era o chocolate dos ricos, que apenas algumas pessoas tinham o privilégio de receber a visitação dele. Tipo Samuel chegou para ele e falou assim, fez toda a promessa, tu vais ser rei, e o Senhor manda te dizer, tu se encontrará com um rancho de profeta, vai ter um monte de garoto lá que profetiza, e quando você chegar lá, o Espírito que está sobre ele virá sobre você, e diz o texto sagrado, que ele profetizou, o Espírito tomou Saul, e aí se dizia, Saul está no meio dos profetas, todo mundo olhava e falava aquilo, esse aqui é um cara especial, porque o Espírito estava sobre ele. Escute o que eu vou te dizer, Saul ficou tão doidão pelo Espírito que ficou sem roupa. Isso aqui é uma outra parte aqui para se aprofundar no estudo, mas que não compete a vocês. Só estou dizendo que o negócio foi pancado. Por exemplo, Davi, quando traz a arca, ele é tomado. Aquele negócio de Davi dançar, entendeu? Essa coisa de Mical falar, é a tradução que dá uma aliviada. Mas a verdade mesmo dali, é que Davi está totalmente doidão. Doidão pelo quê? Pelo Espírito. Agora vamos lá, escuta só. Alguns profetas entravam numa espécie de transe, não é transe, mas numa espécie de transe. Por exemplo, Números 24, 16, 24, 4 e 24, 16 de Número, você vai colocar? Números 24, 4, Números 24, 4, diz lá, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase. Caindo em êxtase, ele vê, Balaão vê as coisas de Deus, ele está em êxtase. Êxtase pelo Espírito, quer dizer que ele está tomado pelo Espírito, oh glória. Aqui é um indivíduo que está tomado pelo Espírito, oh glória. Daniel, capítulo 8, versículo de número 18. Daniel 8, 18. E estando ele falando comigo, caí o meu rosto em terra adormecido. Esse adormecido, ele está arrebatado. Ele está cheio de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. Você está vendo como que você que julga algumas coisas que têm acontecido no nosso meio, Daniel foi tomado por Deus e caiu ali, ó, como morto ali, ó. E aí você vai ver, Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10. Atos 10, 10. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido. Também. Já era, foi. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Agora, o que Joel está dizendo aqui? O que Joel está dizendo aqui? Joel está dizendo, vocês viram algo parecido com a praga de gafanhoto? Vocês viram que essa ação, ela é tão extraordinária que vocês nunca viram? A ação do Espírito vai ser também de forma extraordinária. Que aquilo que um ou dois perceberam, sentiram ou receberam, a multidão agora também vai receber. Diga amém, irmão. Todos nós teremos a possibilidade de sentir isso. Se antigamente era um, agora é coletivo. Agora é coletivo. Agora entenda, ele disponibiliza, mas é você que acessa. Ele fez porque fez no dia de Pentecoste, porque era a inauguração. Era o avant-première. Era a maneira de chegar. Ele está dizendo, cheguei, hein? Cheguei. Vocês nunca viram isso. Vocês nunca viram. O que está acontecendo?
Esses homens estão embriagados. Gente, por que vocês acham que eles falaram que eles estavam embriagados? Por que eles estavam embriagados? Fala para mim, por que a multidão... Fala, sério, participe. Tenho medo de errar, não. Muito forte. Não. Tá, muito forte. Como é que você vai mensurar o que é forte e o que não é forte, Vaso? Por que eles achavam que eles estavam embriagados? Coordenação. Não é língua. Não pode ser a língua. Por quê? Porque eles disseram, nós os ouvimos falar na nossa língua. Então não é por causa da língua. Não é por causa da língua. É por causa de quê? Comportamento, euforia, cambaleando, não é por falar, porque o falar, eles falavam na língua deles, mas eles andavam como que, essa gente está embriagado. Por que está embriagado? Eles entendem isso, quando o Espírito quer realmente fazer, não tem regra de igreja que segure. Não tem regra de igreja que segure, não tem. Entenda uma coisa, nós, os mais antigos, a geração X da igreja, precisa entender, nós não fazemos determinadas meninices, mas nós precisamos dar a liberdade para os meninos terem as experiências deles. Deixa ele é menino, é a primeira vez dele, ele nunca sentiu isso, é a primeira vez dele, ele quer correr, ele quer dançar, ele quer pular, ele quer gritar, ele quer botar a mão na cabeça dos outros, vai atrás dele. Não pode, falta de reverência, larga de ser bobo. O que eles estão recebendo? Eles estão recebendo uma porção que é minha, mas é deles, é nossa, mas é sua também. Diga amém, irmão. Ele é para todo mundo. Qual é o problema? O problema é que a gente fica cético demais. O problema é que a gente fica enrijecido demais. O problema é que a gente bota um monte de regra, de tradições. Regras fazem parte. Paulo vai falar sobre isso. Quando profetizar, profetiza um depois do outro. Um depois do outro. Vamos aprender. Irmão, até eu aprender. Eu dei muito trabalho, gente. Até eu aprender a profetizar, menino, eu tinha que estar quase fora de mim para profetizar, irmão. Eu tinha que estar a 300 graus, a 500 graus de fogo, puro fogo santo e poder para poder profetizar. Eu tinha que estar quase fora de mim. Por quê? Porque eu estava igual o Ryu lá na hora de soltar o Hadouken. Eu não sabia soltar o Hadouken. Eu não sabia. Então, no início do quase ele quase morre com o Hadouken. Irmão, eu não tenho outra maneira de mostrar. Bota a foto aí, bota lá Ryu Hadouken. Vocês vão ver. A imagem. É exatamente aquilo ali, irmão, aquele desenho. Ele reflete mesmo. O Ryu não sabia e ele ficava aguardando. Irmão, quando você está novo, parece que é uma bola de fogo, de poder que está aqui dentro, que você não sabe como botar aquilo para fora. No final do desenho, da série, ele já sabe soltar o Hadouken lá todo. Hoje, depois da experiência, você fala assim, Mariane, canta um hino, esse hino aqui, que você sabe que quando ela canta, é a música do Hadouken. Equaliza. Sério, eu estou falando sério. No desenho, gente, não me critica por causa disso não, porque é a maneira mais fácil que eu tenho para poder explicar isso para vocês. No desenho, eram várias ondas cerebrais. Quando várias ondas, faziam uma linha só, era a hora daquele poder se manifestar. É a mesma coisa no mundo do espírito. Quando você tem vários pensamentos voando na sua cabeça,
Mas quando entra uma canção, quando entra uma palavra, vocês estão entendendo? Os pensamentos, eles saem. Uma coisa liga, Candubi, Elá, Semonai. Uma coisa liga entre você e o céu, que as coisas elas saem. Alguma coisa te liga. Eita, mistério. Ela te liga. É por isso que o pessoal do manto fala assim, desceu um fio aí. O que é o fio? Ele quer dizer que é uma ligação direta com o céu. Quem faz isso? O louvor, a adoração. Cada um gosta de um som, cada um gosta de uma coisa. O que te equaliza com o céu? Oh, glória! Por que eu quero dizer para você que o Espírito quer continuar se movendo sobre o povo? Tira aí, que eu já estou no manto. Larga, deixa esse negócio de desenho aí. Esse aí é muito caricato. O bom é o original. Um com fundo todo azul com estrelinha. Quem está me entendendo? Amém. Vocês têm mais alguns minutos? Amém. O que o Espírito disse que ia acontecer foi o que aconteceu mais ou menos com Moisés. Moisés disse, Senhor, é grande é o meu fardo. Tu quer me matar, porque tu me botou todo esse povo. E Deus disse assim, eu vou te ajudar. Escolha 70. Escolha 70 homens. Porque eu vou repartir do que está sobre você. E vai recair sobre eles. Do que está sobre você, vai repartir sobre eles. Oh, glória. Oh, pastor Renan entendeu aqui. Eu vou tirar do que está sobre você e vou repartir sobre eles. Você imagine se Deus hoje quiser repartir sobre todos nós essa unção. Alguém gostaria de receber, irmão? Oh, glória. Então levante a mão e diga glória a Deus, irmão. Agora olha o que ele vai dizer aqui. Continua no versículo 2. Fechei a aba, dona Deia. Abri e fechei a aba. Agora continua o versículo 2. Ouvi vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Você vai ver que ele não está falando o profeta. Escuta isso aqui. Ele usa palavras diferentes. O ancião ouve, ó ancião, e escutai os moradores da terra. São palavras parecidas, mas diferentes. Uma está para aquilo que é chamado de Deus, chamar, ouvir, ouve, chamar. A palavra escutar está mais para aquilo, ouve e obedeça. Com quem ele está falando? Quem precisa ouvir? O ancião precisa ouvir e todos os moradores da terra precisam ouvir. Mas isso está relacionado ao primeiro. Por quê? Porque o profeta ouve de Deus, vê de Deus e fala a palavra de Deus. O profeta está tendo uma experiência de ver, de ouvir e falar. E o profeta está convidando a nação. Escutem o que eu estou escutando. Meu Deus. Escutem o que eu estou escutando. Escutem o som que eu estou escutando. Escutem a palavra que eu estou escutando. Oh, glória. Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, irmão? Aleluia. Peça a Deus nessa noite, a minha oração. Escutem o que eu estou escutando, irmão. Vejam o que eu estou vendo. Recebam a palavra que está sendo enviada. E quem é? Quem é para ouvir? O ancião é ouvir, porque o ancião é liderança. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4, quando Samuel chega na terra, em Belém, para sacrificar na casa de Jessé, diz o texto, os anciãos interpelam a Samuel e dizem assim, é de paz a tua vinda aqui? Por quê? Porque um ancião é o quê? Ele é autoridade. Então o profeta está dizendo assim, autoridades ouçam, mas não é só autoridade que tem que ouvir. Não é só pastor que tem que ouvir. A igreja tem que ouvir.
A igreja precisa ouvir. Você precisa ouvir. Vou repetir. Você precisa ouvir. Alguns de vocês precisam voltar a ouvir. Voltar a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Eu fiquei muito feliz porque quando eu cheguei em casa domingo, Tati de Charles me mandou uma mensagem. Pastor, Kaique de Gessiane. Kaique, irmão, Kaique. Neto de irmã Ivete. Kaique tem o quê? 10 anos? 9 anos? 10 anos? Se tiver um negócio desse. Ele disse, porque ela é Dinda, acho que ela é Dinda dele, né? Ele disse, Dinda, eu tive uma visão, Dinda. Eu vi um negócio no culto, Dinda, e quando o pastor disse que a gente ia ter. Eu via, Dinda, 3 madeiras no púlpito e uma chama no meio delas. Mas conforme o pastor ia falando, cada jovem pegava uma madeira e ia colocando uma madeira em cima da outra. E a fogueira, ela tocou até o teto da igreja. E ele estava elétrico com aquilo, porque ele nunca tinha tido aquilo. E por que ele estava tendo? Porque em um ambiente. Num ambiente aonde está cheio de glória, eita, ei, receba, num ambiente aonde está cheio de Deus, jovens profetizam, filhos profetizam, velhos têm sonhos e jovens profetizam. Oh, meu Pai! Agora escute aqui. Para que, escuta isso aqui. Eu termino. Para que Javé escute a oração deles, eles precisam primeiro ouvir e escutar o que Javé tem para falar. Antes de vocês quererem que Javé tire o gafanhoto, primeiro ouçam o que Javé tem para falar. Antes de querer que Deus escute a sua oração, antes de querer que Deus escute a sua oração, primeiro escute o que Javé tem para falar. O que Deus tem para falar. Ouvi a palavra do Senhor. Ouçam o que Deus tem para falar primeiro. Aí eu quero inverter. Eu quero falar para ele. E depois que eu falo com ele, o senhor tem alguma coisa para falar comigo? A ordem está invertida. Ele, primeiro você escuta. Aí ele vai falar assim, escreva a visão. Se ele falou, escreva. O que ele falou, escreva. Escreva. Escreva a visão. Porque algumas visões é para agora. Outras visões são para frente. Outras são para muitos dias. Escreva a visão. Como que vai ser a voz dele? Às vezes a voz... Quem vai tocar aqui comigo? Às vezes a voz dele será como voz de muitas águas. Turbilhão. Coloca um vídeo aí das cataratas do Iguaçu. Um turbilhão de águas. Às vezes a voz dele será como voz de trovão. Quando Deus falou com Jesus, eis meu filho amado, em quem tenho muito prazer, João ouviu Deus falar, a multidão disse, é um trovão, porque a voz de Deus é voz de Deus para profeta, mas é trovão para quem não é profeta. Porém a voz é como muitas águas, a voz é como trovão, mas a voz também pode ser doce e suave. Quem pode dizer como ele vai falar? Quem pode determinar como ele chegará? Quem pode determinar, eu quero que tu faças assim, ou eu quero que tu faças assado? Quem pode? E aí João vai dizer, a voz dele é como voz de muitas águas. Tem que ter alguém aqui disposto a ouvir a voz das muitas águas. Tem alguém disposto aqui, irmão?
Tem alguém que pode levantar a mão e dizer um glória bonito para Deus, apesar de ser culto de terça-feira de imersão bíblica? Pode tirar. De onde vem a voz? Tem voz que virá direto aos indivíduos. Tem voz que virá direto a você. Ela virá direto a você. Pastor, acontece. E eu estou aqui incentivando vocês. Isso não é privilégio de rei, de profeta, de sacerdote. Isso é para toda a carne. Essa promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. Eita maravilha! Essa promessa diz respeito a criança, a jovem, a adulto, a velho, a ministério, a pastor, a leigo, a novo convertido. A voz de Deus é para todos. A voz pode vir por meio da palavra. A voz pode vir por meio do profeta. A voz pode vir pelo espírito da profecia. E termino dizendo para vocês: fazei sobre isto uma narração. Façam uma narração. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo aqui? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Façam uma narração. Quem? Narrar quem? Narrem a vossos filhos. Vossos filhos aos seus filhos. E os filhos desse a outra geração. Façam um memorial. Façam um memorial. Isso não pode se perder. Por que vocês não contam? Por que vocês duas, Asboto, por que vocês não contam para eles o dia que Jesus batizou mais de 120 pessoas com o Espírito Santo naquela manhã na igreja? Por que vocês não contam para eles? Quem aqui conhece a história das mais de 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo na Santa Ceia, no Caramujo? Levanta a mão. Quem sabe dessa história? Sabe por quê? 1, 2, 3. Sabe por quê? Porque vocês duas não contam. Porque tem vergonha, porque se calam, porque quem vai ouvir minha voz? Conte a história, escreva a nova geração. Como que aconteceu? O nosso falecido pastor chamou a igreja e disse: vamos fazer uma semana de jejum, vamos fazer uma semana de busca do Espírito Santo, vamos fazer. E todo dia de noite a gente se enfiava, todo mundo lá dentro do como é que é o nome daquele negócio? Da capela. E orava lá e Jesus batizava lá com o Espírito Santo. Chegou domingo de manhã. Pensa num cara doido, hein? Pensa num cara doido, irmão. Irmão, se eu sou hoje com 53 anos assim, vocês imaginam eu com 24 anos, irmão. Com 23 anos. Botando, irmão, unção e graça de Deus pelos ouvidos. Irmão, eu andava por cima daqueles bancos da igreja. Eu queria saber de nada, meu irmão. Eu saía por cima dos bancos, botando a mão na cabeça dos outros, e batizando aqui, batiza ali, batiza colar, batiza de um lado, batiza do outro, batiza de um lado, batiza do outro. E foi batizando. Tem que contar essa história. Que história? O Espírito continua ativo. Oh, glória, toca, meu filho, toca. O Espírito continua ativo na terra. O Espírito continua agindo. A profecia de Joel é verdadeira. A profecia de Joel não é para conferência. A profecia de Joel é para os meus dias, é para os nossos dias, é para todos os dias, irmão. Como que isso se faz? Como se faz? Nós criamos um distanciamento tão gigantesco entre as gerações que é impossível uma ouvir a outra. Faz um distanciamento gigantesco deles. Eles são crianças, são adolescentes, e nós temos tanta coisa para fazer, nós estamos tão envolvidos em outras coisas, que se cria um distanciamento, e não adianta, meu filho. O vaso, para ser cheio,
Um tem que transbordar e o outro tem que estar embaixo. Porque vaso para ser cheio não está em cima. Vaso que para ser cheio tem que estar embaixo. Tem que sentar-se aos pés. Tem que gostar de andar com gente velho. Tem que gostar de estar. Tem que descer o nível. Tem que se inclinar. Se incline para eles. Se incline para eles. É o que eu falo, gente. Eu tenho falado isso. Se incline para eles. Para de ficar repreendendo toda hora. Para de ficar corrigindo toda hora. Que você cria uma lacuna, um distanciamento. Que você é tão santo e o que você tem é impossível para eles. Se incline para eles. Mostre misericórdia. Vem estar comigo. Vem estar comigo. Que eu não vou brigar com você. Eu não vou falar de internet. Eu vou falar, eu vou te mostrar. Olha o que eu faço, faz também. Olha o que eu faço, faz também. Ô glória, 3 estão me entendendo aqui. Faz o que eu faço, faz o que eu vou te mostrar. Faz desta maneira, grita desta maneira, ora dessa maneira, fala dessa maneira, aplauda dessa maneira, grite dessa maneira. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou fazendo algo que era para você fazer. Oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória. Porque não é para uma classe de privilegiados, é para todos, é para todos, é para todos. E para quem Ele dá? Para aquele que tem fome, o que tem sede. Esse você está tocando aquele dos teus filhos, levantei profetas? É essa? Então toca essa aí, meu filho. Eu estou ouvindo essa música 24 horas por dia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito. Vamos dar as mãos, irmãos, em sinal de unidade. Vamos dar as nossas mãos em sinal de unidade. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, te desejamos. Oh Espírito, te queremos. Não queremos as histórias apenas, queremos a experiência. Queremos o teu toque, Espírito. Queremos, Pai amado, queremos, desejamos, ansiamos por isso. Oh Espírito Santo, faz de novo. Pai amado, por que não hoje? Por que não aqui? Por que não agora? Oh Espírito, se tu quer fazer, por que não hoje? Por que não agora? Por que não aqui, agora, nesse momento? Oh Espírito, não passe de nós, não passe de nós. Nós queremos participar, Espírito. Nós queremos participar, Jesus. Queremos ser o elo entre gerações, Espírito. Nós não queremos que perca-se em nós, que morra em nós, mas que passe a nova geração, que passe as gerações, que permeie por gerações, Espírito. Vem ainda, irmão.
Pode soltar a mão, levante a sua mão para cantar. Levante a sua mão em adoração. Bota som para ela, meu filho. Se Deus só precisa de disposto, Eita, Jesus. Arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer De novo. Olha isso, olha isso. porque não aqui, porque não agora. Aqui é onde os anjos não têm vez, eu entrei em aliança. Ô Espírito. Onde os anjos não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui é onde os anjos não têm vez, Oh, eu entrei em aliança. é isso, Espírito, é isso. Até que ele venha, Oh, Espírito. até que ele venha. Oh, ele vinaia semora bacana barabá. E que borra mandaraba calabandarababas. E rebabacanda rabacalabababa suia darabaraba. Oh, Espírito. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo, porque não aqui, porque não agora. Aqui é onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Oh, Espírito, aliança das gerações. Toca, vaso, toca, vaso. Toca, vaso, toca, Edson, toca, Edson. Toca, meu filho, toca. Eita, eita, eita. Ele mandará baixo e andere mandará. Queremos teu fogo, queremos tua presença, queremos tua glória. Te queremos, Espírito, te desejamos. Meu Deus, que declaração, meu Pai, que declaração.